O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao Caldo de Cultura. Hoje vamos falar de um item essencial dentro da arte, é a cor. E tem mais, confira! Cor é uma construção simbólica. Quando falamos dela, podemos pensar em três áreas: a construção física, os aspectos fisiológicos e os aspectos culturais simbólicos da percepção cromática. A cor não é uma coisa que eu possa me apropriar dela. Então eu não posso dizer assim, eu tenho a cor vermelha, ou eu sou vermelha, ou aquela bola é vermelha, né? Ela está vermelha porque ela é feita de algo químico que tem a capacidade de refletir alguma coisa para mim e engolir outras que ela não quer que eu veja, né? Então a cor, como ela não é propriedade de nada e de ninguém, ela é fugidia assim. Então é bastante difícil definir, né? Então houve tempos, culturalmente falando, que a gente definiu de formas diferentes. Houve tempos em que a gente definiu que a cor era puramente química. Então a gente foi atrás de entender de onde que vinha, se eu podia inventar, se eu podia aplicar, quanto tempo ficava ali, se eu podia diluir com outras coisas, não é? Teve um outro tempo que ela passou a ser só significado. Então, era muito importante a cor que eu estava usando, era muito importante a cor que eu estava comendo, era muito importante a cor do pacote de presente que eu dava no Natal, muito mais do que o que estava lá dentro. Então, outras épocas a gente achou que a cor não tinha importância. Quando falamos da construção física, é a frequência da luz emitida que leva a determinada cor. A luz branca que percebemos é a combinação de todas as 7 cores do espectro visível. E uma exposição aqui em Curitiba leva o visitante a entender a importância da luz. Você já parou para pensar na importância da luz? Pois ela está em tudo que nos cerca, inclusive na sombra. Ela é energia. E esse é justamente o tema da exposição Luz, Ciência e Emoção. Essa exposição foi pensada e realizada pelo curso de Engenharia Elétrica da UFPR, em parceria com instituições privadas e públicas. O objetivo é unir conhecimento e diversão. Tudo isso para conquistar o público-alvo, as crianças. Vamos conhecer? Os experimentos chamam a atenção. Eles mesclam muita cor, luz e interatividade. Provam que a luz tem um papel muito maior do que simplesmente iluminar. Na elaboração da exposição, o grupo de professores, estudantes e colaboradores teve que sair da caixinha e pensar em um meio atrativo para ensinar aqueles que serão os futuros cientistas. O desafio é você procurar elementos da natureza relacionados à luz, que sejam instigantes, que sejam provocadores para a criança, que gerem curiosidade, mas também que possa estar relacionado com o currículo. Então, para a nossa felicidade, ao estudarmos os diversos autores no momento de pesquisa, nós vimos questões bastante simples, mas que têm um elemento complexo, como por que o céu é azul, por que as folhas são verdes. Esta bicicleta foi uma das atrações principais da exposição. Os testes foram feitos com as mãos,
Mas foi preciso um protagonista do tamanho certo para observar direitinho a mistura entre as cores da roda. Formas, cores e luz. Aqui, ela faz a vez da principal estrela do sistema solar. A mudança de posição do Sol revela a iluminação ao longo do dia, e a trajetória das sombras nos prédios da cidade pode ser observada como um espetáculo, acelerado bem em frente aos nossos olhos. Já nesse outro espaço, a brincadeira entre as cores e a luz faz descobrir diferentes animais projetados ali na parede. Você foi um dos primeiros aqui a curtir a exposição. O que você está achando dessa exposição? O que você aprendeu com ela? Bastante cor, né? Que dá pra, que tem cores e dá para formar mais cores que a gente imagina. Tudo foi pensado para eles, desde as atividades propostas até o tamanho das instalações. Se bem que os maiores também foram conquistados. A ideia aqui é misturar os rostos, o olho de um e a boca, a testa de quem está na frente. Tudo isso para aprender um pouquinho sobre as diferenças dos materiais. E o toque de arte aqui da exposição está, por exemplo, nesse jardim, com a chuva de luz e também naquela cachoeira. Nós viabilizamos assim, a ideia de realmente projetar alguma coisa para as crianças, para o público infantil, para ter um estímulo à ciência, à arte, né? Então, a gente tentou justamente integrar arte e ciência, que talvez não seja tão comum ainda hoje em dia, mas que tem muita riqueza em termos de exploração de conceitos, mesmo de aprendizagem da ciência, né? Trabalho, criatividade e energia se transformaram em 20 experimentos bastante diferentes. Um desafio que tem suas recompensas. É gratificante, claro, né? A gente trabalhou bastante, deu muito trabalho, teve muito problema que a gente teve que arrumar, mas é muito bom você ver as pessoas gostarem do seu trabalho, né? As crianças brincarem, você vê que elas estão aprendendo, estão alegres, então é muito bom. E o resultado desse esforço coletivo pode ser considerado ainda um presente iluminado da universidade para a cidade de Curitiba. Isso porque o curso de Engenharia Elétrica da UFPR completa esse ano seu jubileu de ouro. 5 décadas desde a formatura inaugural e dos primeiros profissionais que estudaram para espalhar, refletir e apresentar conhecimento. A relação da arte com a cor é intensa. Foi Leonardo da Vinci um dos primeiros a reunir dados para a teoria da cor. No Tratado da Pintura, da Vinci revela aos pintores conteúdos básicos de óptica, física, química e fisiologia da cor. Na arte clássica, a cor tinha que reproduzir aquele objeto. Então, o quadro ele não existia. Ele existia como um espelho do objeto. Então eu tinha que estudar qual era a cor que estava naquele objeto e como é que eu fazia para reproduzir. Então a gente foi estudar quimicamente os pigmentos orgânicos, fomos entender os aglutinantes, como é que fazia para aquilo secar e ficar daquela mesma forma, né? Para trazer o objeto, para eu ter essa ilusão de que o quadro não existia. Na arte moderna, o quadro aparece como obra, ele aparece como objeto. Então a cor ela passa a ser significado. Neste sentido, a cor passa a ter um significado e na arte é expressa como uma forma de comunicação. Cor é mais geral, né? E tom é uma característica. Eu posso pegar uma cor que é dita saturada e interferir nessa saturação e dessaturando, criando tons diferentes, né? Então, com isso, eu crio uma paleta de possibilidades e aí eu posso me comunicar com essa paleta de possibilidades. Então, na arte, ela é sempre uma comunicação.
E no teatro, uma das formas da cor se expressar é com a iluminação cênica. Para entender mais desta relação, nós fomos conversar com o iluminador Beto Bruel. A relação da iluminação com as cenas no teatro é antiga. Com o avanço da tecnologia, a luz passou a ser considerada um personagem em cena. Muito além de delimitar o espaço no palco, ela traz a emoção. O efeito visual pode ser usado para acompanhar e influenciar na atuação. Através das intensidades, dos ângulos, do abrindo e fechando a luz, você conduz, né? A luz tem o poder de conduzir a trama valorizando o texto. A luz tem a obrigação quase, né? Quando é humor, você tem que ser uma luz mais clara, quando... dependendo do clima, você vai diminuindo, a luz vai dando mais sombra, tal. Então, eu sempre digo, a luz é como um pincel, né? Você vai pintando as cenas conforme o que o texto pede. O papel de um iluminador vai muito além de simplesmente dar a luz a um espetáculo. Eles ajudam a contar a história proposta de uma maneira poética e ritmada. E neste processo, a cor é essencial. Com a cor, né, você pode dar, ela ajuda muito mais. Se você usa uma luz branca, tá lá. Quando entra um vermelho, entra um azul, ela ajuda imediatamente a conduzir o espectador para um outro plano de observação, né? Principalmente junto com a sonoplastia. Então a cor com certeza é um elemento que ajuda muito, né, nessa concepção, né, do final da peça. Beto Bruel é um dos maiores iluminadores do país. Com vários prêmios Shell de teatro na bagagem, ele fez parte do movimento na década de 70 aqui no Brasil, que revolucionou a iluminação nos palcos. Até os anos 70, final dos anos 60, o diretor que criava a luz junto com os eletricistas do teatro. Na década de 70, eu em Curitiba, o Falcão em Porto Alegre, o Raimundo em Brasília, o Jorginho de Carvalho um pouco antes no Rio de Janeiro, por coincidir, inconscientemente todo mundo começaram a surgir criadores de iluminação no Brasil. Então é uma geração, né, que começou a mudar essa estética, né? O diretor ficou mais na parte dele e daí entrou uma pessoa para ajudar nessa parte que seria da iluminação. Meu nome é Caio Marques e fico feliz em estar aqui em mais um Diálogos Culturais. E já que esta edição do Caldo está colorida, vou dar aqui os meus pitacos a respeito de um elemento que em meados do século XX mudou definitivamente a maneira com que consumimos e nos relacionamos com a música. São as capas de discos. No início da indústria fonográfica, na época de ouro das rádios e dos discos de 78 rotações, não se dava a mínima bola para o projeto gráfico dos envelopes que envolviam as gravações. Os discos tinham curta duração e eram basicamente compostos de uma canção carro-chefe do lado A e uma de menor importância, menos comercial, do lado B. Daí que vem a expressão B-sides, que até hoje é usada para definir as canções e versões menos conhecidas dos artistas. Com o surgimento dos long plays na década de 50, o formato do disco cresceu. A duração de cada lado permitia a inclusão de mais canções e surge o conceito de álbum, que logo foi explorada pelos artistas de maneira conceitual. O material gráfico passou a ser importante para chamar a atenção dos consumidores e logo se tornou suporte para os artistas e designers também criarem uma nova linguagem para esse novo formato que surgia. Ainda nos anos 50, o selo nova-iorquino Blue Note começou a apresentar um design gráfico primoroso e mudou a estética de apresentação das capas de discos. O responsável por isso foi o designer Reed Miles. Durante os 15 anos em que trabalhou com a gravadora, Miles fez cerca de 500 capas e soube, como ninguém, aliar a técnica de ilustração gráfica com as fotos produzidas pelo seu parceiro Francis Wolff. Muitas de suas capas de discos se tornaram clássicas e são cultuadas por colecionadores do mundo inteiro até hoje. No Brasil, nessa mesma época, os anos 50, o selo Elenco era responsável pelo lançamento dos principais artistas da bossa nova. E o designer César Vilela também inovou,
criando uma identidade visual em preto e branco que até hoje é associada a esse movimento musical dentro e fora do Brasil. Nos anos 60 foi a vez do rock psicodélico e da contracultura criarem uma nova identidade. Avessos às leis de mercado e altamente influenciados pelo consumo de drogas psicodélicas, drogas lisérgicas, os artistas e designers começaram a criar tipologias ininteligíveis e desenhos enigmáticos e cheios de simbologia. Ironicamente, essas capas se tornaram tão populares que acabaram criando um novo padrão comercial. E o Brasil seguiu essa tendência, principalmente com as capas do movimento tropicalista de Caetano, Gil e os Mutantes. Já nos anos 70, é muito importante o trabalho do artista brasileiro Elifas Andreato, que com estilo próprio criou belas imagens e marcou época no samba e na MPB. Os artistas ainda fazem questão de atrelar uma ilustração quadrada, que remete à época de ouro dos velhos bolachões de vinil. E você, já fez sua lista de capas favoritas? Aqui vão algumas sugestões. Meu nome é Caio Marques e este foi mais um Diálogos Culturais. Até a próxima. E depois do intervalo vamos falar de arte de rua e você vai conhecer também o trabalho do fotógrafo Valdir Cruz. Caldo de Cultura volta já! Estamos de volta e hoje o Caldo está falando da importância da cor na arte. Se por um lado a cor é a materialização física, por outro ela é comunicação. E neste contexto a arte contemporânea tem um papel importante. Eu diria que a arte contemporânea tem especificidades que a gente ainda não conseguiu entender. E por isso mesmo fica bastante difícil da gente alcançar o papel, né? Se é que existe um papel, ou se ele reforça essa ponte que existe entre o artista e a obra que ele está produzindo, entre os observadores, aonde é que estão esses observadores, né? Hoje a gente consegue entender um pouco mais e até respeitar um pouco mais essas diferenças de simbolismo diante da cultura onde essas obras estão inseridas, né? Então, a gente consegue entender também que na arte contemporânea elas são sempre mediadas. Então, o observador ele já chega mediado pela cultura onde ele está inserido, né? Quando falamos em cor, o preto, branco e cinza tem uma atuação relevante. Então, se eu vou escolher qualquer objeto, mesmo comida, ela pode ser preto, branco ou cinza. Então, é cor. A gente vê essas cores, preto, branco e cinza, fisiologicamente falando, do mesmo jeito que a gente vê todas as outras. E a gente interpreta também do mesmo jeito que a gente interpreta todas as outras. Você vai conhecer agora o trabalho de um fotógrafo que abusa das tonalidades de preto, branco e cinza para revelar uma fotografia única do nosso estado. É o artista Valdir Cruz. Foram 25 anos para que o fotógrafo retornasse ao Paraná com uma exposição, mas o espaço de tempo foi apenas na questão de trazer obras para serem expostas. Isto porque o estado sempre foi a essência da obra de Valdir Cruz. O trabalho como fotógrafo começou em 1983. Em 1991, ele fez sua primeira exposição, que teve como tema a Catedral Basílica de Curitiba.
Em Valdir Cruz e Mago, Olhar do Sabiá, estão reunidas no Museu Oscar Niemeyer obras de 3 momentos que expressam a interpretação imagética de Valdir sobre questões sociais e ambientais. Primariamente, a Catedral de Curitiba, um projeto de 91 a 93, e o Caminho das Águas, que são um estudo sobre as quedas d'água do estado do Paraná, um projeto que foi de 94 até 2005. E Guarapuava, que é o grande projeto que foi uma coisa de muito tempo, foram 30 anos de fotografia. Existem nessa exposição imagens de 1982 até 2011, que é de Guarapuava. Foi uma coisa mais casual. As imagens foram feitas em vários suportes e desenvolvidas em uma gama de tonalidades feitas pelo próprio fotógrafo. Aqui nós temos imagens que são de pigmento sobre papel de uma técnica que eu desenvolvi nos últimos 12 anos, usando a tecnologia, escaneando os negativos, tratando a imagem e trabalhando com 7 pigmentos que eu mesmo desenvolvi, com a ajuda de pessoas que conhecem, né? Então aqui tem imagens que são com 4 cinza, 2 pretos e uma simulação de selênio. Outra marca do artista é o uso de retratos. É preciso uma relação de reciprocidade com o personagem para que a fotografia capte não apenas uma pose, mas sentimento transmitidos naquele momento. Eu trabalho muito com pessoas, né? Esse projeto de Guarapuava é muitas pessoas, é uma intimidade muito grande, porque a maioria dos caráteres eu conheci, são muitos já falecidos, conheço a família, conheci as etnias, tenho um bom relacionamento com todos, então existe uma proximidade muito grande. A questão do retrato, ela precisa ter uma reciprocidade entre o fotografado e o fotógrafo. Se não existir isso, não existe um bom retrato, porque o retrato mesmo está na expressão do olho. O resto tudo é ornamentação, né? Faz parte, mas o que realmente entrega a alma é o olhar. E esse olhar tem que estar sincronizado com o fotógrafo. Vamos falar de arte de rua? Thiago Gomes tem como ponto de partida as ruas de São Paulo e traz para os muros uma pintura autêntica e cheia de estilo. Thiago tem personalidade nos traços. Em uma mistura de desenho animado com grafite, ele cria personagens que transitam entre o lúdico e a realidade. O paulista começou a se interessar pela arte de rua ainda na infância. Eu não tive acesso a museu de arte, galeria, quando eu era mais novo, por influência de família, nada disso, assim. Então, para mim era legal ver isso na rua, porque era uma plataforma mais fácil para mim, para eu conseguir entender essas coisas. Da união de suas influências, ele carrega para o trabalho personagens antropomórficos que estão espalhados pela cidade de São Paulo. Nos gatos, ele traz a mescla de características destes animais com personalidades humanas, nada mais do que o reflexo e a extensão de sua própria pessoa. Eu relaciono muito isso com uma vida que a gente tenta levar como artista, assim, de fugir um pouco do sistema, de não viver dentro de uma empresa fechada, de trabalhar dentro de uma coisa que você é meio que... como se você fosse uma máquina, assim, né? Você não tem muita liberdade de criação, é meio difícil, assim. Então, às vezes, você conseguir se libertar um pouco disso e ser um pouco mais livre é bom, assim, até para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Os painéis exploram várias possibilidades de cores com o objetivo de trazer as mais diferentes sensações ao público. Thiago também transita pelos desenhos em papel. É um estudo novo que eu tenho dentro do meu trabalho, que é um pouco da sensação das cores, né, também, né? Tipo, eu estou tentando trabalhar um pouco de luz e sombra dentro do meu trabalho, que antes, quando eu usava mais spray, era um pouco difícil de eu conseguir isso, porque é uma técnica diferente e tal, que é geralmente a técnica normal que se usa com grafite, né? E eu, hoje em dia, trabalhando com latex, eu consigo ter uma gama de cor um pouco melhor, assim, eu consigo misturar mais, eu consigo criar uma cor na hora. O spray é um pouco mais duro, né? Que eu tenho uma lata de spray, ela é uma cor, não consigo misturar entre uma outra. Até consigo, mas é um processo diferente. Caldo de Cultura desta semana fica por aqui, mas você já sabe, né? Pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. Na semana que vem eu te espero com mais cultura. Até lá!